Ok, deixa eu ir direto ao ponto. Eu não acredito, por um segundo, que nenhuma outra criança jogou o jogo do banho quando crescia. Eu estou convencido de que meus amigos estão me sacaneando, mas eles não estão respondendo às minhas mensagens e, portanto, não tenho outra escolha a não ser trazer minha pergunta aqui. Espero que alguém saiba do que diabos eu estou falando. Eu tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade quando minha babá me apresentou a ideia do jogo do banho. Ela disse que era uma maneira divertida de envolver a imaginação e que eu poderia encontrar algo realmente especial dentro da água. Eu não questionava, mesmo então, porque ela estava no comando, e eu a achava muito bonita. Eu não queria irritá-la, recusando ou arriscando ter meu Nintendo tirado se eu fosse desobediente. Então, quando minha mãe disse para ela me dar banho uma noite, eu fiquei animado para tentar. Suas instruções eram muito simples. Eu comecei a escrevê-las, porque, em qualquer jogo, tem que haver regras. Número 1. Você deve fazer o jogo do banho sozinho. Essas instruções podem ser fornecidas, mas você tem que estar isolado para que o jogo comece. Número 2. A banheira deve ter algum tipo de sabonete espesso que inclua muita espuma e um líquido escuro. Certifique-se de que a superfície da água esteja obscurecida e as laterais estejam escurecidas, incluindo as alças para sair. Número 3. Somente água quente, sem frio e sem resistência ao entrar na água. Se doer, vai passar à medida que sua pele se acostuma. Ignore qualquer vermelhidão na pele. Número 4. Respire fundo. Certifique-se de doer um pouco. Saiba que você não vai voltar por um tempo. Número 5. Mergulhe e não olhe para trás ou se levante. Permita que a corrente o leve e mantenha os olhos abertos. Número 6. Sua visão ficará embaçada, mas eventualmente ficará clara e você verá algo no ralo. Vá. Número 7. Confie no que você vê. Deixe seu corpo relaxar. Número 8. Quando você encontra o Imperador do Mar e as luzes acima da água se apagam, você venceu o jogo. E pode subir para respirar. A babá estava tão animada que mal conseguia se conter, saltando e com os olhos arregalados, um líquido espesso fluindo de seus olhos. Ela nem se incomodou em limpá-lo, contente por estar compartilhando minha submersão por procuração. Eu fiquei lá em minha toalha de banho e esperando que ela me seguisse, mas ela balançou a cabeça com as narinas dilatadas. Só você. Regra 1, se lembra? Ela sorriu e eu senti meu rosto ficar quente. Ela era muito bonita quando me olhava assim. Eu teria feito qualquer coisa. Você é especial. Mal posso esperar para ganhar e receber o seu prêmio. O que eu ganho? Eu estava ansioso, mas tinha que saber. Que criança não ama prêmios? Seu lábio se contraiu e ela demorou um pouco para responder. Mas me lembro que sua expressão nunca mudou. Nenhuma vez. Seus dentes batiam enquanto ela dizia a palavra. Liberdade. Eu não tinha ideia do que ela queria dizer, mas, na minha mente, presumi que, como qualquer criança, ela estaria jogando a noite toda, comendo o que queria e sem escola. Que criança não iria querer isso? Eu entrei e percebi que a banheira já estava funcionando. O sabonete grosso que eu usei para me dar espuma de barbas estava endurecendo a banheira inteira, exceto por um local para entrar com segurança. Água tão quente que estava embaçando o espelho e fazendo meu corpo suar. As regras 2 e 3 foram atendidas, ao que parecia. Um pouco assustado, mas imperturbável. Respirei algumas vezes antes de inspirar profundamente, sentindo a pressão aumentar e lentamente entrando na banheira. Com cuidado para não escorregar. Mesmo com essa idade, eu sabia que facilmente poderia bater minha cabeça na torneira e quebrar o meu crânio. Nada me impediria de ganhar esse jogo.
A água parecia convidativa, mas turva. A pasta espessa havia coberto o topo com uma camada de espuma com pequenas manchas do líquido preto aparecendo. O fundo obscurecido e criando uma ilusão de profundidade. Quando meus pés tocaram a água, senti um calor escaldante percorrer minha pele, ameaçando rasgar a minha carne. Mas você ficaria surpreso com quão determinado uma criança pode ser quando um prêmio está em jogo. Decidi, em minha infinita sabedoria, que eu enfrentaria de uma vez só. Eu exalei e deixei meu corpo afundar até o pescoço. A dor o suficiente para me fazer gritar e tentar sair. Mas depois de alguns momentos, respirei fundo uma última vez e continuei submergindo totalmente. Olhos queimados e sentidos embotados na escuridão quente e escura, parecia que estava nadando no alcatrão. Mas, como as regras sugeriam, ignorá-lo era o único caminho a seguir. Meu estômago empurrou um protesto. Meus músculos começaram a queimar. Mas me concentrei e deixei a corrente me levar. Nem mesmo questionando como uma corrente era uma coisa em uma banheira. Eu me perguntei, foi sempre tão amplo e profundo? Concentrei-me no sumidouro e vi mãos longas e escamosas projetadas de ambos os lados. As unhas afiadas e rachadas, a carne macia batendo na água, saindo em pequenos pedaços. Ele começou a empurrar as bordas do ralo e alargá-lo. Meu corpo constantemente sendo puxado em direção a ele, enquanto as luzes acima escureciam e a queimação no meu peito se tornava um problema menor. Na verdade, tudo em meu corpo relaxou e tudo o que tive que fazer foi flutuar. Eu vi o ralo e levei muitos anos de reflexão com uma mente adulta para descobrir o que experimentei quando criança. As palavras ainda me faltam 30 anos depois. Elas são inadequadas e incapazes de capturar a beleza abaixo. Uma extensa cidade de obsidiana mesclada com recifes de coral que pulsavam cores que reconheci e muitas que nunca tinha visto antes ou depois. Quanto mais eu descia, mais cegava os olhos, como se estivessem me guiando para a terra. Mais abaixo, na entrada da cidade, 2 grandes estátuas erguem-se de cada lado de um grande trono. Eles são imponentes, luzes, piloto balançando em seus crânios, orbes como olhos e bocas em lugares que não deveriam estar. Um segurando a ponta de uma espada com várias pontas no cabo, o outro um grande martelo. É quando vejo o trono que sinto a queimação no meu peito retornar e algo me puxando para trás e para cima. Está vazio, mas não está. Algo está sentado sobre ele, mas não está. Uma imagem bruxuleante, ou talvez meus olhos considerassem isso demais para dar testemunho completo. Mas eu senti naquele momento. Ele sabia que eu estava desobedecendo as regras e achou por bem me punir. Ele esticou seu crânio horrível em minha direção e sorriu. Os olhos me cegaram, enchendo meu corpo de tanta agonia que minhas costelas pareciam que iam se quebrar sob a pressão. Tímpanos estouraram e o crânio se partiu. Eu me senti como se estivesse morrendo. Minha próxima memória foi estar em uma cama de hospital, incapaz de falar, e um tubo na minha garganta. Eu estava além de apavorado por estar ligado a máquinas, e ainda mais com o medo de ter decepcionado a babá, de que a criatura no ralo estava vindo atrás de mim. Eu me debati até que o rosto preocupado da minha mãe entrou em foco,
e ela me acalmou. As lágrimas mancharam meu rosto e enfrentei uma longa recuperação, tanto física quanto mental. Os terapeutas iam e vinham. Nenhum deles acredita que o jogo do banho fosse real. Cada um deles me disse sem falta que minha babá era simplesmente uma doente mental. Tinha tentado me manipular e me afogar, que tudo que vi foi meu cérebro faminto de oxigênio. Mas eu sabia melhor. Mesmo quando ela foi condenada a uma instituição para doentes mentais e se desculpou por me enganar, eu sabia que não. Eu nunca me desviei daquele pensamento difundido que se enterrou em meu cérebro como um parasita. Eu falhei no jogo. Eu trago tudo isso porque sei que alguém passou por isso. Eles têm que ter visto. É muito específico para uma pessoa em 7,5 bilhões ter passado. Ninguém se lembra de como a banheira se expandiu quando você mergulhou? O sumidouro que se alarga com as grandes mãos? As luzes estranhas e indescritíveis dos recifes de coral sob a banheira? As estátuas de homens-peixes segurando artefatos de poder? O imperador do mar que reside entre as realidades? Todos em Esturjão dizem que sou louco. Eles não acreditam em mim, mas terei provas para eles em breve. Tentei recriar o jogo sozinho ao longo dos anos, mas talvez meu fracasso tenha sido simplesmente flagrante demais e o imperador simplesmente não me permita refazê-lo. Eu peguei vislumbres nos espelhos embaçados, no entanto, promessas do que poderia ser se eu apenas mostrasse a vontade de voltar lá. Felizmente, meu filho pode fazer isso por mim. Ele está tão animado, tendo crescido com as histórias do que existe sobre o ralo da banheira. Eu o fiz esperar até ficar mais velho para começar o jogo. Eu tinha que garantir que ele contasse aos outros. Eles não pensariam que ele era muito jovem. Eu enviei cerca de meia hora atrás. Só posso esperar que o fato de ele não ter retornado seja a prova de que ele conheceu o Imperador do Mar. Mas ele não deveria ficar lá por muito mais tempo, certo? Eu queria ir ver como ele está, mas por que eu perdi? Eu não acho que tenho permissão para interferir. Eu até fiquei do lado de fora da porta, pronto para puxar a maçaneta, mas minhas pernas não param de tremer. Sinto minha garganta se fechar e o suor correr pela minha testa. Talvez seja um sinal para não interferir. Por favor, alguém, qualquer um, diga que eu não estou louco, que eu não estou sozinho. Alguém precisa se lembrar do jogo do banho, porque conforme minha mente vagueia e o medo se insinua, tudo o que consigo pensar é no prêmio que minha babá prometeu, o prêmio que meu filho prometeu: liberdade. Olá a todos! Este episódio só foi possível graças ao Anchor. Você conhece o Anchor? O Anchor é a plataforma totalmente gratuita que eu utilizo para estar divulgando os meus podcasts. O Anchor possui ferramentas de criação que permitem você criar o seu próprio podcast e editá-lo diretamente do seu celular ou do seu computador. O Anchor também distribui para você nas mais diversas plataformas de podcast, como o Apple Podcasts, o Spotify, Google Podcasts, Breaker e muito mais. Você consegue fazer dinheiro com o Anchor com o mínimo de audiência.
O Anchor é tudo que você precisa em um único só lugar para começar a ganhar dinheiro fazendo o seu podcast. Baixe já o Anchor gratuitamente no seu celular e comece a fazer o seu podcast. Anchor, tudo que você precisa para criar o seu podcast. Olá, e muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato@ragest.com, que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sem mais enrolação, até o próximo episódio.